Olá, tudo bem? Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o nosso programa Conexão Potiguar dedica este programa a todas as mulheres, a dona Irandi, a Ana Luísa e todas as mulheres do Brasil. E para comemorar, nós vamos conversar com 3 mulheres no programa de hoje. Neste primeiro bloco, antes de começarmos o primeiro bloco, vou ler aqui o testemunhal do nosso patrocinador, as Tintas Luxor, que está com massa corrida por R$ 13,85, tinta acrílica por R$ 69,85 e textura acrílica por R$ 24,75. Esse preço é possível porque as Tintas Lux é uma empresa potiguar e vende direto ao consumidor, sem intermediário. Neste bloco, nós temos o prazer, dentro desta data comemorativa do Dia Internacional das Mulheres, de receber neste primeiro bloco a dirigente do Sindipetro, Fátima Viana, que a gente agradece a presença. Tudo bem, dona Fátima? Bom dia a você, bom dia ao telespectador e principalmente às mulheres trabalhadoras, aquelas da minha categoria, em especial as mulheres do setor petróleo. Começo parabenizando a senhora pelo Dia Internacional da Mulher e lhe perguntando se dentro do Sindipetro, como é que vocês trabalham essa questão de gênero, essa questão dos direitos das mulheres? Nossa categoria é uma categoria de marca ainda muito masculina, mas nos anos 2000 nós tivemos, com a retomada do investimento no setor petróleo, nós tivemos um acréscimo da participação das mulheres. E o sindicato, ele incorporou essa preocupação, não apenas o Sindipetro, mas todos os sindicatos de petróleo, alterando seus estatutos, criando a Secretaria da Mulher Trabalhadora, e a nível nacional nós compusemos em 2013 um coletivo nacional de mulheres petroleiras e naquele ano, pela primeira vez, nós conseguimos incorporar ao acordo coletivo de trabalho demandas exclusivas das mulheres, mas que favorecem a toda a classe, como, por exemplo, a ampliação da licença paternidade, que nós conseguimos, antes mesmo da lei ser alterada, nós conseguimos dobrar a licença paternidade numa campanha reivindicatória memorável. Então, é uma preocupação dos sindicatos de petroleiros, a emancipação da mulher e a ampliação da participação de uma parcela da sociedade que é majoritária, compõe a sociedade de mais de 50%, então não poderia deixar de ser uma preocupação nossa política de empoderar as mulheres trabalhadoras. A senhora falou aí do percentual de mulheres no Brasil, que reflete mais ou menos o número do percentual de eleitoras brasileiras. Entretanto, o Congresso Nacional e as prefeituras têm um número ínfimo de representantes, se considerar que ela tem a maioria dos representados. Qual o olhar da senhora sobre esses números? Veja, essa questão é uma questão preocupante, né? Nossa participação no Senado, por exemplo, é de 9%. Então, a participação... Quer dizer, vocês têm, a mulher 52% do eleitorado, aproximadamente, e tem 9% de representantes. Isso se reproduz nas posições de mando do mercado de trabalho, da política, da ciência, da academia. Embora as mulheres elas tenham um nível de escolaridade, inclusive, superior, o número de mulheres doutoras especializadas é superior, inclusive. Porém, isso reflete a sociedade ainda desigual, de traço machista, que é a sociedade brasileira, onde as mulheres, embora elas tenham sido incorporadas largamente ao mercado de trabalho, e a vida da sociedade como um todo, ela é incorporada de forma marginal no sentido de que é sempre na margem das posições, né? Nós somos mulheres qualificadas no Brasil, em todos os setores, participamos ativamente da vida econômica brasileira, também da vida política, porém, as posições de mando, sejam nas empresas, sejam nos parlamentos, no executivo, ela é majoritariamente ocupada por homens. Esse traço, ele não é só do Brasil, infelizmente. Poucos são os países, Cuba é um exemplo, onde as mulheres integram o parlamento e as posições de mando
em paridade com os homens, mas no mundo todo, nós ainda, apesar de termos conquistado muitas posições, nós ainda não vencemos essa questão da desigualdade entre o gênero, que coloca a mulher, insere a mulher, mas insere de forma marginalizada. Isso acontece também com a remuneração e com os direitos. Em que pese a legislação brasileira ser avançada, nós temos uma Constituição, ainda uma Constituição protetora, embora sejam muitos os ataques. As mulheres no Brasil são iguais perante a lei, mas o salário das mulheres é 72% em relação ao salário dos homens. Então, isso é um traço que precisa ser vencido. A sociedade só avança quando também as mulheres avançam. Essa preocupação não deve ser das mulheres, deve ser de toda a sociedade. Nós precisamos pôr fim à desigualdade, toda a desigualdade, mas a desigualdade de gênero ela ainda é muito marcante no Brasil. Mas isso também começa nas famílias, nas comunidades. A senhora deu exemplo aí do seu sindicato. Mas isso é importante para ter reflexo, inclusive, que isso não vai vir de cima para baixo, né? Essa questão de respeito às diferenças e essa busca pela igualdade, talvez ela precise desse tipo de exemplo nas empresas, nas pequenas empresas, nas famílias, nas escolas, nas comunidades, nas igrejas, e talvez daí isso possa evoluir de baixo para cima. O que é que a senhora acha? Eu penso que essa matéria, ela não tem uma ordem apenas, ela tem que evoluir de baixo para cima, mas também de cima para baixo. Também. Por exemplo, a legislação, ela tem que avançar ainda mais. Nós, na história toda da República, nós só tivemos uma presidenta mulher, foi alvo de preconceito, de muito ataque. Eu não vou entrar aqui no mérito, já discutimos isso aqui em outro momento, mas a presidenta Dilma, ela foi alvo desse traço machista da nossa sociedade. Quando eu digo que precisa avançar tanto de cima para baixo como de baixo para cima, é que a legislação, para ela ser efetivada, é preciso que hajam políticas públicas que garantam a participação da mulher. Por exemplo, como a mulher vai participar da política se não for a sociedade não assumir como dela as tarefas que, infelizmente, ainda são incorporadas pelas mulheres. Eu me refiro aqui à tarefa de cuidadora, à tarefa doméstica, embora tenha avançado, ainda é do espaço particular o domínio dessa matéria. E sendo no espaço particular, a sociedade, tendo ainda um traço machista, ela termina recaindo sobre as mulheres. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer que a responsabilidade pela educação dos filhos, pelos serviços, ela tem que ser da sociedade e não das mulheres. Perfeitamente. Além de que você tem que criar as condições. Para as mulheres participarem do sindicato, por exemplo, é preciso que se crie um espaço especial e uma forma diferenciada de acolher essa mulher. Também no parlamento, também no executivo. Agradeço demais a presença de Fátima Viana, diretora do Sindipetro, neste dia 8 de março. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço e parabenizo todas as mulheres, convidando todas a participar da caminhada às 15 horas, que começa lá em frente ao INSS, na Rua Apudia, aqui em Natal. Muitíssimo obrigado. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltaremos em um minuto, não saia daí.